Toca, episódio 24, gravado. Sempre começando com essa vinheta, com essa música, vai, Marcos de Almo, que só de a gente ouvir tocar, o coração já começa a acelerar, porque a gente tem entrevistado especial na mesa. E eu, como uma reles intermediadora da mesa, vocês puderam ver que no episódio anterior eu não estava presente. Pois é, eu não faço falta nesse grupo, porque é eles que mandam em tudo. São eles que manjam da história da região e é por isso que esse Pod Toca é sensacional, porque esses meninos, eles conhecem muita gente, como a história do nosso entrevistado de hoje, que eu vou pedir pro Rafael Meneghini apresentar, que ele tá falando já há muito tempo e é muito fã, tem uma história que era de Cascaveletes, mas não é por causa de Cascavel, alguma coisa assim. Então, não. senhoras e senhores, Fala hoje aí. eu vou apresentar pra vocês, porque tá rolando um burburinho aí na região, que fala assim, ó, tem um cara do Cascaveletes, já ouvi falar que era o guitarrista, que era o baixista. Sim, senhoras e senhores, é o baterista Alexandre Barras, senhores herói do rock gaúcho. Olha, que Quanta honra, cara, obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. É um cascavelete em Cascavel, finalmente. Em Cascavel, né? Finalmente. Tocamos Faz em Cascavel sentido na agora. época, né? Já teve essa brincadeira lá na época, no final dos anos 80, por ali a gente fez uma turnê por aqui na região oeste. Tem muito gaúcho, já tinha desde aquela época, né? E agora tem uns parentes morando aqui em Cascavel já há quase 20 anos, de tanto vir visitar, conhecer, Acabou fincando a bandeira aqui, né? Gostando da cidade, da região. E tô aí, eu e a patroa. Mas teve alguma relação na escolha do nome da banda? Não, nenhuma. Nada? Nada. Cascaveletes. Seria o na destino. verdade, só no Rio Grande do Sul chama Cascaveletes, né? Ah. No resto do Brasil falam Cascaveletes. Ah, Let's, é. Nós tava discutindo sobre isso Ah, aí. olha só. Veio do... Não é Cascaveletes, é Cascaveletes. Cascaveletes, pelo menos pra nós, né? Isso aí veio daqueles grupos vocais de rhythm and blues americanos, de negros, normalmente dos anos 60, que sempre acabava com etes, né? Gospel e tal, Marvelettes, Brunettes, coisas assim. E a ideia veio do Flávio, que curtia bastante esse tipo de som, música negra e tal, e aí a Cascavel por ter o chocalho, né, ter essa referência símbolo. musical, e ele era muito fã de Beatles, então queria fazer aquele trocadilho, né, como os Beatles fizeram, com um bicho, né, no caso ali um grilo, né, dos Beatles, e aí tudo isso gerou esse nome que eu particularmente achei meio esquisito na época. Nome de banda é tudo, né? Mas pegou bastante aí. E que sal o destino veio parar em Cascavel. Pois então, e aí acabei aí em Cascavel. Olha só que bacana. Mas essa história tua da música vem bem antes disso, né, Alexandre? Sim. Quando que a música entrou na sua vida? Cara, desde muito cedo. Quando eu era criança, eu virei fã do Elvis. Na época passava aqueles filmes do Elvis na sessão da tarde, né, na televisão. Aí repetia muito os mesmos filmes para quem tem... Eu tô com 56, né? Para quem tem, acho que mais de 40, 45, ainda pegou bastante essa fase. Então passavam na tarde filmes do Elvis, filmes do Jerry Lewis, e repetia muito. Eu ficava fascinado com os filmes do Elvis, principalmente, né? Pedi para minha mãe começar a comprar os discos e comecei a curtir muito. Eu percebi que eu gostava mais de música do que meus amigos ali da rua, que estavam mais a fim de jogar futebol. Eu também adoro futebol, mas eu curtia mesmo ouvir música, né? E aí me interessei pelo rockabilly no início. Elvis, o Bill Haley, Jerry Lee Lewis, essa galera. E tá sempre curtindo. Aí veio a moda da discoteca, né? Disco music, lá pelo final dos anos 70. Aí eu curti, até eu virei o DJ das festinhas do bairro, né? E quando eu descobri o AC/DC, foi no início, quando eu fui pro segundo grau, assim, eu descobri o AC/DC. E na época a gente falava AC/DC ainda. Então eu cheguei, eu vi um colega lá, um menino na escola, levou um disco, eu perguntei, o que é isso, AC/DC? É uma banda de rock, né? Aí eu fiquei curioso, fui numa loja de discos, pedi para escutar, e aí naquele momento em diante ali mudou tudo, assim. Quando eu descobri o hard rock, assim, o rock pesado, assim, que até hoje eu gosto muito, metal, rock pesado e tal, que eu trouxe para os Cascaveletes essa influência. Os Cascaveletes tinham uma química muito interessante, cada um tinha uma influência
bem diferente um do outro, né? Eu vim com essa bagagem do metal, inclusive eu tocava antes do Cascaveletes uma banda de metal. O Flávio, muito Rolling Stones, Beatles. O Ney Van Soria, que era o guitarrista, gostava de música country, né? Eu gostava muito de Stray Cats também, rockabilly. E o Frank Jorge veio com uma bagagem de bossa nova, de jovem guarda, música brega. Ele adorava música brega, assim. Tinha coleção de discos. Então essa química, assim... Essa versatilidade que fez o que sucesso, fez né? o nosso som único. Que caldeirão, hein? Que caldeirão, cara. Tanto que é bem o que a gente tava falando do Rock Gaúcho, ele é bem sim, não, e assim, particularmente no Cascaveletes, se tu prestar atenção, tu vai conseguir perceber essas influências exatas ali. Porque no meu caso da bateria, eu meio que forçava coisas do metal que não tinha nada a ver com as músicas, mas eu queria colocar aquilo nas músicas, né? Então eu colocava coisas de hard rock à força nas músicas. Aí tinha uns vocais meio bregas que vinha com o Frank, tinha muita coisa de Stones que vinha do Flávio, tinha as guitarras super country assim do Ney. Então é bem interessante isso aí. Mas voltando ali para como eu comecei... o segundo grau ali. Aí do AC/DC eu comecei a conhecer Led Zeppelin, aí, né, Deep Purple, me apaixonei por essas bandas, pela sonoridade dos anos 70 principalmente, né, que eu sou fã até hoje. Para mim, os anos 70 tem um fetiche assim, com tudo. É uma música, força muito grande, né, carro, moto, filme... Eu gostaria de viver nos anos 70, se eu pudesse. Meu pai é essa pessoa também, ele fala então, isso. Tamo juntos. Isso aí, cara. Eu gosto tudo do caralho dos anos 70. Visual, roupa, tudo. E aí, cara, eu fui no show do Van Halen. Nossa. Uau! E aí, naquele dia, eu decidi que eu queria tocar, realmente, montar uma banda. Mas você não tocava nada? Não tocava. Tá. Só era fã, né? Curtia. Aí quando Surgiu... eu vi esse show foi 83. Aí eu saí daquele show, a minha cabeça explodiu, assim. Aí eu falei, preciso ter uma banda, é isso que eu quero fazer. Que massa! Aí eu montei uma banda chamada Pesadelo. Tá, mas aí você foi aprender a tocar? pesado. Como é que foi? Aí eu comecei na guitarra, aí comecei a fazer aula de guitarra. Na verdade eu queria uma guitarra, mas a minha mãe me deu um violão, né? Daí eu comecei a fazer aula de violão e tal, mas não era bem aquilo que eu queria, né? Daí comecei a trabalhar como office boy na época. Lembra? Eu sou boy e tal. Então a molecada sempre começava com isso, né? Com uma pastinha, carregando os documentos. E aí era o primeiro emprego de todo mundo, assim. Aí eu juntei grana e comprei a guitarra, uma Les Paul. Comecei a fazer aula de guitarra. Mas um belo dia, tava indo me arrastando um pouco na guitarra, não tava conseguindo desenvolver muito, assim. E um belo dia na escola de música, eu passei pela sala de bateria e a porta estava aberta, assim, e tinha uma bateria ali, dando sopa, né? E aí eu perguntei pro professor, posso ir ali dar uma olhada, né? Porque naquela época não era como é hoje, que a gente tinha fácil acesso às coisas. Sim. Ninguém tinha bateria. Ainda mais uma bateria, uma bateria. Se alguém tivesse uma bateria assim no bairro, todo mundo ia lá pra olhar, sabe? Uau, uma bateria! Aí eu posso dar uma olhada ali? Não, vai lá. Aí eu sentei, comecei e tal. E comecei a enlouquecer com aquele negócio e tal. E eu nem notei que o professor tinha voltado. E quando eu olhei, ele tava parado do meu lado, assim. Daí eu olhei pra ele assim, meio assustado, né? Tipo, desculpa aí, né? E ele falou assim, achou teu instrumento. Aí, ó. Levava o jeito pra dar... Mas ele falou que já com esse DC lá mudou a chave, tinha que ser uma bateria, eu acho, né? E aí, cara, eu troquei... Muito barulho pra começar. Troquei a guitarra pela bateria, já com o mesmo professor, que é a mesma escola. E já na semana seguinte eu tava na bateria. Aí foi. E aí montei essa banda de metal, que foi, inclusive, Pesadelo. Bem interessante. O que era o metal pra ti ali naquela época? Iron Maiden, principalmente. Porque eu tava acompanhando o lançamento. O 70 já tava ouvindo essas coisas, né? Cara, assim, ó... Teve o glam rock, né? Eu posso dizer que eu acompanhei, cara, os discos saindo. Quando saiu o primeiro disco do Iron Maiden, eu fui lá e comprei.
quando saiu o primeiro disco do Metallica, eu fui lá e comprei no mesmo mês, assim, entendeu? Quando o mundo inteiro tava comprando, conhecendo o Metallica, eu tava conhecendo o Iron Maiden, essas bandas todas, Slayer, né? Então, eu tinha a mesma idade desses caras, assim. Então, foi sensacional isso, né? Então a gente foi uma das primeiras bandas de metal extremo do Brasil. Isso aí tá, inclusive, num livro lá que é... ele trouxe uma raridade. Tem um outro, nós. esse aqui eu trouxe também, eu vou falar sobre isso. Quase que eu achei que era um presente, não foi dessa vez. Tem o Tá no Sangue, a história do rock pesado do Rio Grande do Sul, que é um outro disco, um outro livro que saiu lá, que tem umas 3 páginas dedicadas ao Pesadelo. Foi a primeira banda de metal extremo do Rio Grande do Sul, uma das primeiras do Brasil, com um vocal gutural, assim. Olha só. E que continua muito bem representado agora com o Crisium e toda aquela galera lá que é. Exatamente. Olha só, né, cara? O metal é uma coisa à parte, né, cara? Sim. Não depende de moda, não depende de porra nenhuma, né, cara? O metal ele continua ali, ele sempre tá ali, né? É incrível. Tem a linguagem muito própria dele. Público, a família metal é mundial e nunca dependeu de nada, né? Sempre os shows estão lotados em qualquer lugar do mundo e é muito legal isso. E quanto tempo durou o Pesadelo? Até hoje. Foi meio, né? Vamos perguntar de novo. Durou 2 anos, cara. O Pesadelo terminou quando eu fui para os Cascaveletes. Aí começou outro. Que foi uma história engraçada. O Pesadelo tinha uma relevância já ali no cenário, né? Tinha bandas boas de metal ali na época. E o Pesadelo tava entre elas, entre as melhores, assim, né? Tocando firme lá. Música tocando em rádio e tudo mais. Mas eu andava sempre com o Flávio, que era do TNT. Então a gente era do mesmo bairro, todo mundo do bairro Bonfim, que era o bairro boêmio, bairro judeu, lá de Porto Alegre. Ali surgiram grande parte das bandas ali. E o TNT, Cascaveletes e o Garotos da Rua, que, apesar de serem lá de Rio Grande, já tinham se mudado para Porto Alegre também, ensaiavam ali. Replicantes, toda essa galera dali. Olha só. Cara, que honra, né? Nossa. Ouvir isso, tão rico essa história. E aí eu andava muito com o Flávio e com o pessoal do TNT, inclusive eu era hold do TNT. Eu montava e desmontava a bateria deles e tal. Quando o Flávio e o Ney Vansória, guitarrista do TNT, resolveram sair do TNT e montar uma banda nova, o Flávio foi lá e me chamou pra batera, né? Então eu saí do Pesadelo e fui pro Cascaveletes. E aí teve aquela coisa engraçada, assim, tipo, eu ia nos shows de metal e aí os caras me apontavam o dedo, assim, traidor, metal. Eu fiquei com essa coisa, cara, durante anos. Por isso que o Pesadelo continuou. Traidor do metal, cara. Tinha muito isso, sabe? Se vendeu, traidor do metal. Mas tinha um lance ali que tu tava contando em off ali pra mim, que tem, ó, o TNT tava a ponto de gravar o seu primeiro álbum, era isso? Uhum. E aí ele saiu, o Flávio Bastos saiu o Ney. O TNT... E o Cascaveletes já veio meio numa receita pronta do Flávio, já. Exatamente. TNT, Replicantes, Engenheiros do Havaí, não me lembro se nenhum de nós estava nessa, The Fala. Algumas bandas assinaram todas juntas com a RCA. Saiu um bolachão, né? Isso, era o que chamava de pau de sebo. O Rio Grande. Aí daquilo ali eles iam ver qual banda que ia se destacar, faziam um apanhado assim das bandas. Quem conseguir subir o pau. Exatamente. E aí eles faziam o disco e, por incrível que pareça, o rock estava bombando tanto ali que todos gravaram seus discos. Né? Todas as bandas que estão naquele circuito. Meio que teve um pacto entre as bandas, tipo, se a gente só grava se todos gravarem. Eu tava comentando, né, que as bandas eram muito unidas, não tinha rivalidade, assim. Que bacana a cena toda se apoiava muito, assim. Isso era muito legal, bem diferente do que é hoje em dia, né, pelo que eu percebo. Então as bandas frequentavam os shows das outras, apoiavam mesmo, assim, curtiam mesmo, de verdade, gostava das outras bandas, se inspiravam e tinha uma... Não era uma espionagem. Tinha uma disputa, assim, saudável, né, pra ver quem ia fazer o melhor trabalho. E sempre autoral, né, a gente nem passava pela cabeça tocar cover, assim, não existia isso.
Então, isso é muito interessante também. E aí, então, o TNT já com um destaque, já tocando as demos nas rádios e tudo mais, tava prestes a gravar o disco, ir pro Rio de Janeiro gravar um puta estúdio, tudo, que era o sonho de qualquer músico, era muito, muito difícil conseguir isso. Mesmo gravar um disco independente era caríssimo. Imagina uma multinacional, né, uma gravadora. Sim. E os caras conseguiram. E nas vésperas o Flávio resolveu sair da banda. Meu Deus. E o Ney foi junto, né? Então, aí surgiu, aí os Logos foram substituídos, né, pelo Márcio Petraco, o guitarrista, e o Luiz Henrique Tchê Gomes, O Tchê Gomes. né, que na época ele era o operador de som do TNT. Então, tipo, eu e ele fomos promovidos, né? Eu era o Roge e ele era o operador de som. Ele foi pra guitarra do TNT e eu fui pra bateria do Cascaveletes. E aí... E a mesma produção, a escritório a produtora que trabalhava com o TNT já abraçou o Cascaveletes também. Então a banda já nasceu com uma... Quando o TNT fez aquele primeiro álbum, tem coisa do Flávio ali, então. Tudo. 100%. Tudo. E ele falou, pode ir, vai. Toca Vou filho. fazer outra coisa. Exatamente. Caraca! E aí, cara, quando... Aí o TNT lançou o disco, estourou, né, e tal, e a gente trabalhando já no projeto novo, Cascaveletes, né? E foi muito rápido, a gente produziu muitas músicas, assim, aquela primeira demo, né, que é da Vortex, né, que a gente gravou lá no Estúdio dos Replicantes, que vendeu fita cassete, assim, vendia muito, né? A gente vendeu milhares daquelas fitas, assim. Inclusive uma caiu na mão do Cazuza, quando foi tocar em Porto Alegre. Aí ele pirou com a banda e saiu falando para o Brasil inteiro da banda. Então foi isso aí, ele abriu muitas portas para Cascaveletes, principalmente no Rio de Janeiro, porque ele falava muito da banda lá. Como é que foi receber a notícia de que o Cazuza tava falando do som de vocês? Pô, foi massa, cara. E realmente ele ficou fã. É que eu acho que, na verdade, ali, aquela coisa toda, vocês estavam acontecendo, tava todo mundo acontecendo junto, né? Exato, e né? tinha as Tinha revistas. mandado, Tava todo mundo. Aí muito, tinha a cara. revista Bis, foi importante, que Sim, eu tinha tenho- material de todas as regiões, né? Aham. Então tinha lá uma parte pro rock gaúcho, tal, rock de Brasília, de São Paulo, do Rio. Então a gente tava se conhecendo, todo mundo se conhecia. E nessa época, a força que tinha no rock and roll era o que mandava na rádio, né? Que Sim, se vê, tocava era na TV, fábricas de... tocava na rádio, tocava no Chacrinha, tocava em toda parte, né? E aí Rock, nós chegamos rock, à parte rock. onde o Cascaveletes faz as tours nos programas infantis, cantando. Tá, mas primeiro vamos chegar nessa parte. Pra quem não sabe, né? A gente tem muita gente que conhece a história, mas qual era o foco das músicas do Cascaveletes? Aí que entra o enquadro. Não, a gente procurou, a gente queria fazer... Na verdade, o Flávio saiu do TNT porque ele queria fazer uma coisa mais ousada, né? O TNT ele achou que estava muito bonzinho para as ideias que ele tinha, tanto de musical como de poesia, assim, né? Então a gente queria fazer uma coisa mais agressiva. Tanto que a gente brincava que o TNT era os Beatles e nós os Stones. E... Os limpinhos sujos. E aí Por foi... isso você gosta dos Stones. E aí foi Agora isso, entendi. cara. E aí Obrigada. foi isso, né? A gente começou a falar mais sobre... na verdade, a gente contava coisas que aconteciam com a gente, né? Eu tava com 18 anos, imagina. Descobrindo ali a sexualidade, as meninas, a gente numa banda de rock, né? E sem pudor também na letra, e a gente, né? e a gente colocava aquilo na linguagem que é a linguagem do Rio Grande do Sul, que era na época, né? Do jeito de falar, do sotaque, de tudo, a gente colocava do jeito, né, do jeito que era. Inclusive pro resto do Brasil parecia meio estranho até. Né? O sotaque, algumas gírias e coisas e tal, que eram locais, assim, muito de Porto Alegre, especificamente. Assim. Mas eu acho que a gente tem uma visão, digo por ser paranaense, a gente tem uma visão muito de Porto Alegre, dos gaúchos, né, certinhos, centradinhos, de bombacha, e não é bem assim, né? Não. Então tem essa vibe de quem é de lá mesmo pra contar. Principalmente, isso aí tem muito, né? Claro que tem.
Inclusive mesmo quem é O tradicionalismo, roqueiro sim. gosta disso. Sim. É um orgulho muito grande do Sim. gaúcho. A defender a bandeira. Isso a aí. E é uma das coisas mais Farroupilha. bonitas do gaúcho, é o Vocês já tradicionalismo. ouviram A tradição. o Amigo Punk, né? Por exemplo, do Graforé, Sim, né? é uma milonga, né? Então, é isso aí. Todo roqueiro também é um gaudério. Que é um hino também do rock, né? Que é um hino do rock também. Mas assim, principalmente naquela época ali, início dos anos 80, meados dos anos 80 em Porto Alegre, tava mais parecido com Londres, uma coisa assim, uma efervescência cultural, uma coisa bem diferente, assim, não só música, né, mas cinema, literatura, se falava muito política e coisa, eram culturalmente muito rico. O que tava rolando. É o que tu tava falando, que por exemplo, né, tu ia nos bares, né, eram clubes, né, na verdade, em Porto Alegre. As conversas, onde tu ia, tu caiu numa mesa, tava rolando conversa. O pessoal todo tava mundo discutindo divagando. cinema, discutindo literatura, discutindo música. Não, e tal. tá falando da questão da sexualidade, né? Fala muito sobre a questão pornô mesmo, de sexo em si, de coisa. E nessa época, era a época do cinema do pornô chanchada, né? Sim. E era o Mas auge. assim, vinha muito do Flávio, porque o Flávio abordava esses assuntos, porque ele era meio tímido quanto a essas questões. Assim, o Flávio é um cara... E na música assim, se soltava. Vamos começar a partir do princípio que o Flávio era a figura central de todo esse negócio, tá? do que se diz, do que se chama rock gaúcho, com essas características que abrange ali algumas bandas como TNT, Cascaveletes, Garotos da Rua, que tem essa linguagem, né? Depois Cachorro Grande, por exemplo, que tu pode, né, que tem um som característico. A figura central ali é o Flávio, né? Então, ele... Se não existisse o Flávio... o rock gaúcho, na verdade, não ia ter essa força. Teria outra cara, né? Acho que o que foge mais um pouco foi o Engenheiros, assim, né? Nenhum de Nós também. Sim. Que fugiu dessa linguagem de rock. Exato, assim. Mas, assim, aí a gente, pra mim, não se enquadra em rock gaúcho. Não mais parece, um pop, né? É um pop gaúcho. né? Aí depois eu conto uma história interessante sobre isso, sobre o estilo rock gaúcho. Mas, assim, essa coisa do pornô, né? Sim. Da onde que veio isso? O Flávio abordava esses temas de uma maneira muito ingênua até. Parecia uma coisa de adolescente. Então ele falava mais Quinta série C. Isso. Ele falava, mas ele tinha meio que vergonha de falar daquele... Então ele falava de um jeito meio... até bem inocente, assim. Não tinha nada a ver com letra de funk, por exemplo. Sim. Que é uma coisa... Não, exatamente. Não tem nada a ver. Não, a gente fala inglês também. A gente escuta motherfucker em quantas letras, por exemplo. Né? Só que tem inglês, então tá tudo certo, né? Na verdade, eu acho que o que tu diz é aquilo que as conversas de roda da gurizada foi pra música, entendeu? Foi pra música. E a quinta série C existe em todos nós até hoje. Assim, a gente tinha O trocadilho, né? um critério para avaliar se as músicas eram boas ou não. Dependia muito da quantidade de gargalhadas que a gente dava quando estava compondo. Assim. Então, se a gente... Uma boa medida. Se a gente se cagava de rir no ensaio... Funcionou. Ficava na letra, assim. Porque alguém vinha com as ideias e, cara, a gente... Puta, cara... Achava o bico, assim... Cara, e vai pra letra. Porque eu vinha com uma ideia. O Frank Jorge, que era muito engraçado também... vinha o Flávio, o Ney, as músicas mais sérias eram do Ney, assim, as letras mais certinhas e tal, mais parecido com o TNT, assim. Mas esse era meio que uma maneira da gente avaliar as músicas, né? Se a gente se divertisse fazendo as músicas, tocando, imaginando que repercussão ia ter aquilo na rádio, por exemplo, né? Menstruado, por exemplo, risada porque uma das primeiras músicas. Eu trabalhei na rádio educativa e aí chegou a parte em que, lógico, uma rádio educativa, né? Isso era 2000 e começo de 2000. E aí eu sempre fui fã do rock gaúcho. E aí, uma vez eu larguei no horário comercial, tá menstruada. Então... Meu Deus, eu lembro que veio o telefone, não parou de tocar, neguinho. O que tá acontecendo aí? Essa foi, acho que a segunda música nossa que entrou na rádio. E ela veio através de... Cara, e tem essa introdução, se tu for analisar, cara, é um absurdo. Porque eu acho que são 7 vezes
Que só falando... A introdução na música é um coro vocal fantasma menstruada. 7 vezes, assim, mas mesmo assim Eu vou transar. Cara, as pessoas enlouqueceram, assim, fecharam a rádio. Já imaginou o cara tocar essa música pra mulher? Jesus, amado, não Não, mas você imagina isso tocando, e tocou em rádios, eles iam em programa infantil tocar isso. Fechou a rádio, os pais ligavam, o que é isso? Minha filha tá escutando. O cara fechou a rádio Ipanema FM, que era a rádio rock da cidade. Ou aquele vídeo... Por 3 dias, por causa dessa clássico que tem do Cascaveletes no programa da Angélica, aquelas criancinhas, né, cara, de manhã cedo, no programa infantil, Eu quis comer você. Era uma tiração de onda, assim, a gente tava se divertindo, cara. A gente tava só se divertindo. E as crianças pulando e tal, e a Angélica falando com eles assim, nossa, adoro esse sotaque gaúcho aí e tal. Também fazendo show no Rio. Que massa. Tinha muitas bandas politizadas e tal, né? E a gente queria fugir completamente disso, né? Então, porque tinha muito na época, principalmente no punk. O punk estava em evidência total, assim, né? Tinha um movimento muito forte ali em Porto Alegre, né? São Paulo, né? Se fala. E era muito politizado, né? E a gente não curtia, assim, aquela vibe, linha assim. de pensamento. E também não curtia coisa água com açúcar, assim, do TNT. A gente gostava muito do TNT porque achava eles melhores músicos, assim. Achava as músicas deles melhores, mais bem compostas, assim, do que as nossas, né? A gente achava meio tosco, assim. Mas a gente gostava de fazer esse lado, assim. Já existia o TNT. Foi tipo Mamonas Assassinas antes dos Mamonas Assassinas. Só que do rock, não a palhaçada. A diferença é que o Mamonas, eles queriam fazer humor. E a gente não. Aquilo era sério pra gente. Era a quinta série dentro de você. A gente levava a sério aquela nossa coisa ali. Não era pra ser uma... Tipo, a gente não tava fantasiado, nem nada disso. A gente usava terno no início, né? Então tudo isso criou uma coisa única. Tanto que quando a gente foi pra São Paulo a primeira vez, quando acabou o show, o João Gordo, que virou fã da banda, foi até o palco, assim... Falou, caralho, vocês são os Beatles punk. Os Beatles punk. A gente tava tudo de terno, mas botava pra quebrar mesmo, assim. Olha só. Não, mas a gente vê nos vídeos que há no YouTube do Cascaveletes, assim, o Flávio Basso. Então a gente nunca, né? Embora pareça engraçado, assim, até algumas coisas, a gente nunca teve essa ideia de fazer humor, né? Para nós, a nossa forma de poesia era aquela ali, era sério pra gente, embora a gente achasse engraçado a ousadia que a gente tinha, entendeu? E conseguia tocar sério no show? Sim, a gente ria não, na verdade, das músicas, mas de imaginar a reação das pessoas com as músicas que a gente estava fazendo. E condiz com a reação que o público teve, com o que vocês imaginavam? Condiz, totalmente. E as pessoas, porque a gente estava falando o que acontecia no dia a dia de todo mundo ali, só que de uma maneira bem explícita, assim, né? Então, a galera se identificou. Olha só. Né? Então... Uma coisa que é interessante a gente colocar até para a galera que está curtindo o Pod Toca, várias vezes a gente citou rock gaúcho. Tem muita gente que não entende essa parte do movimento que aconteceu do rock gaúcho. E eu gostaria que tu trouxesse assim, pra gente os principais diferenciais de como a gente pode identificar o rock gaúcho, porque você colocou duas bandas ali que vocês, dentro do próprio movimento, não enquadravam ela como um rock gaúcho. O que seria o rock gaúcho? Quais são as principais características do rock gaúcho? Aqui inclusive eu trouxe para mostrar. Eu ia falar só para agora, mostrar, agora né? que... Só pra porque mostrar. quando eu vi ele vindo com o livro assim, eu falei, olha que presente que eu ganhei. Aqui, ganhei um presente ontem também. Gauleses Irredutíveis, né? Por que tem esse nome aqui? Porque a gente não se rendeu ao rock nacional. A gente continuou, como os gauleses, né? Resistindo até o último momento com o nosso sotaque do Rio Grande do Sul. Então era uma coisa muito fechada. Todo mundo fala que o gaúcho é bairrista, e é mesmo. E nesse sentido aqui, é muito assim. O rock gaúcho é daquele jeito ali, não parecia... Isso aqui conta a história de uma fábrica de bandas, na verdade. Isso aqui não parecia com o rock de Brasília, nem queria parecer, nem com as bandas de São Paulo, nem com as bandas do Rio. Era o nosso som, né?
Então, quem tiver curiosidade, puder procurar esse livro aqui, talvez tenha sorte de encontrar na internet, Gauleses Irredutíveis. Aqui conta a história dessa geração de ouro, né? Dos anos... Aqui começa anos 60, 70, 80 e 90. Quem tiver sorte aí de oportunidade de conseguir esse livro... Aliás, eu acho que quando eu abri lá na frente da sua... Depois a gente vai chegar lá, porque esses doces estão aqui, tá? A gente vai contar, eu abri já uma foto dele já na cara. O que eu chamo de rock gaúcho como um estilo, né, respondendo a tua pergunta, é mais com esse tipo de som que tinha TNT, Cascaveletes, Garotos da Rua, logo depois o Cachorro Grande, né, que tem um estilo de rock inglês, né, bem nos anos 60, muito The Who, muito Beatles, muito Stones, com as letras, com aquele sotaque do Rio Grande do Sul. Por que eu não considero os Engenheiros do Havaí rock gaúcho? Porque eles não tinham essa sonoridade. Até no início, quando era outra formação, até tinha. Há um resquício neles no início. Lá no início. Mas depois, logo eles... até porque eles foram logo morar no Rio de Janeiro, né? Então tem muita gente no Brasil que nem sabe que o Engenheiros do Havaí é do Rio Grande do Sul. Acho que é do Rio. E então eles não conviveram muito com a gente, né? Quem que andava sempre junto? TNT, Cascaveletes, Garotos da Rua, Replicantes, De Fala, Júlio Reni. Só as lendas. Essa galera tava sempre junto, um apoiando o outro, fazendo show junto, viajando e tal, curtindo, né, gravando um com o outro e tal. Então eu considero essa turma aí... Não sei se vocês conhecem o Júlio Reni. Não. O Júlio Reni é um cara respeitadíssimo. Ele tem um trabalho maravilhoso, fica registrado aí quem tiver interesse. Claro, procura aí, claro. Júlio Reni, Expresso Oriente. Ele tinha as letras mais charmosas, assim. Que ele viajava, cara, lá falando sobre lugares meio diferentes, como o Oriente. As letras de amor dele as aventuras se passavam lá no, sei lá, cara, em outros tempos. Em outros tempos. Mas ele era no mesmo sotaque. Mas no mesmo sotaque, com essa pegada, né? Depois teve os Cowboys Espirituais. Cowboys Espirituais. Que também ele participou, né? Que é uma banda muito... mas então eu conheço. É o vocalista do grupo? Um deles, né? O Júlio Reni. Eu tenho os CDs do Cowboys Espirituais. Ele é incrível, assim. Não associei o nome, cara. É incrível. E o Garotos da Rua, né? Que era uma banda a minha banda predileta do rock gaúcho. Então saudoso Bebeco Garcia. Aí tá, quais são as mais conhecidas? Nenhum de Nós. Nenhum de Nós é pop, né, cara? Nenhum de Nós não tem pop. A linguagem desse movimento aqui, não né? Tem essa... Tanto que talvez, né, tô vendo contato com isso aqui agora, eles não são citados, os engenheiros devem ser citados aqui, citado em alguma parte. Sim, esse aqui é o Nenhum de Nós estava correndo em outro caminho. O Nenhum de Nós surgiu exatamente junto com o Cascaveletes, acho que no mesmo mês. Mas juntinho. Eles estavam correndo por outro caminho. Mas sempre teve um som mais pop, assim. Embora a gente fosse amigo, andava junto, tudo. Mas não é a mesma característica. Não tinha essa sacanagem, assim, que a gente tinha. Eles eram mais certinhos, assim, tal. Eu acho, assim, pra resumir, pra quem tá vendo isso, assim, eu acho que o rock gaúcho tem aquele lance de levar literalmente a tradução do rock and roll, né? Que é aquela coisa, por que se identifica muito com Rolling Stones, com aquela coisa com Muddy Waters, com aquela coisa tinha aquele... é um clichê, sexo, drogas e rock and roll, né? E o Chuck Berry, tinha né? isso aí. E o rock and roll naquela época eles tinham, que era o bota pra rolar, bota pra quebrar. Isso, tinha. Libidinoso. Isso, tinha. A gente levava isso assim como uma bandeira, assim, né? E meio exagerado, assim, tudo e tal. As festas eram meio exageradas demais. Tudo era meio demais, assim, né? Mas... E foi que surgiu esse... E aí o Felipe me lembrou um personagem muito interessante que a gente veio conversando, é o Miranda. O Miranda... Onde o Miranda... Ele está no livro também. Gordo Miranda foi com certeza está no livro. Ele foi um cara que ele tinha acesso aos discos importados e as bandas de fora, né, da Europa, dos Estados Unidos, ao New Wave, na época, que ele trouxe para Porto Alegre.
né? O punk também. Então ele foi muito importante porque todo mundo queria ir na casa do Miranda, que já era um jornalista, né, que trabalhava com música, né? Então ele recebia discos. Ele era um crítico musical de Porto Alegre. Já, é. E aí todo mundo ia pra casa dele para conhecer bandas novas, né? E pedir a opinião dele. Ele era o cara que conhecia o cara que trazia os discos. Isso. O que tu acha dessa banda, Miranda? E ele era grande, gordo e tinha uma voz fininha, assim, né? Aí ele fala, Miranda, essa banda que tu acha? É uma merda, mas é do caralho. A banda é uma merda, mas é do caralho. Era assim. E aí, em torno do Miranda ali, surgiram muitas bandas, assim. Ele influenciou muita gente, assim, que se empolgou e ele emprestava os discos que a gente gravava e tal, e começava a tocar. E por isso surgiu ali uma cena diferente, assim. Coisas que surgiram em Brasília depois, muito em cima ali da galera ali de Manchester, por exemplo, né, que influenciou muito as bandas de Brasília. Isso já tinha antes em Porto Alegre. Já tinha antes. Foi depois do movimento todo que explodiu aqui. É 80 e, na verdade... no início dos anos 80. No início dos anos 81, 80. 82, por ali. Que é aquele disco que foi chegar para outras pessoas, que é o Rock Grande do Sul, né? Que é o pau de selo que você estava falando. Aquilo é 86. Antes disso, teve um disco muito importante lá o que chamava... Cascaveletes não tava ali, né? Não, a gente teve num outro desses mais pra frente. Junto com Acústicos Valvulados. Mais pra frente um pouco. Mas antes desse do Rock Grande do Sul, teve um disco muito importante lá, que se chamava Rock Garage. Só saiu no Rio Grande do Sul. Que aí foi o primeiro registro em vinil das bandas de rock. Ali, devia ter umas 20 bandas ali. Aí tinha metal, tinha... o apanhado ficou maior. Tinha os New Wave, tinha punk... Toda aquela movimentação dos anos 80 também não chegou em outro movimento daí, não faz parte disso aqui, aquela New Wave toda dos anos 80. O The Falo, né, eu acho que se enquadra nessa... Mais um pouquinho que ficou dessa Tio Urubu Sem Rei, perder que era o a banda sotaque. do Miranda, né? O Miranda tinha uma banda chamada Urubu Rei, que era bem... Urubu Rei. Era bem aquele estilo New Wave, assim, com aqueles franjões, tipo B-52s, assim, bem nessa vibe, assim. E... Aí o The Fala surgiu aí, que representou esse movimento aí. Que tinha bastante banda desse estilo lá, na época também. E era muito... Era engraçado que tinha as tribos, né? A tribo do metal, né, galera? E cada um com o seu visual particular. Então, tu andar em Porto Alegre naquela época, era muito... Na noite, Porto Alegre era muito engraçado, porque tu via... nitidamente já essas diferenciava. tribos. Então tu via a galera do metal, o punk, cabelão, o metaleiro, tal, os metaleiros ali, o rockabilly, o punk, os caras com moicano, aí tinha os careca, né, que tinha separação dos punk com os skinheads. E tinha os dark, que chamavam na época, que era o pessoal meio que curtia o The Cure, coisa assim, tudo de preto, assim. Que seria o começo de um emo ali, seria né? Um pré-emo, assim. Pré-emo, um ensaio sobre Aí isso. tinha os rockabilly, galera com os topetão, assim, tocava rockabilly mesmo. Até o Acústicos Valvulados é meio... Acústicos Valvulados começou assim. Começou o rockabilly, né? Eles eram dessa turma do aí. Topetão. Eram dessa turma no início. Eu sempre curti também. Também gostava dessa turma. Até hoje ainda uso meio esse visual aí. Curto pra caramba. Porque eu comecei a ouvir rock com o rockabilly, né? Então eu sempre gostei muito desse visual aí. Ando de moto, então eu andava sempre de jaqueta de couro e topete, assim, né? Tu vai ver fotos do E a início história da moto também, né? Da música da moto. Deixa eu andar na sua moto, porque o Flávio Basso andava com ele. Eu andava de moto desde sempre, assim, né? Eu, o Flávio sempre... na cabeça dele eu tava associado a uma moto sempre. Assim. Olha só. Eu ando de moto até hoje, né? 40 anos. Isso a galera que anda de moto já é praticamente uma tribo. Eu não sei como é que tá hoje também, que a galera é muito unida numa questão sonora também, né? Era, pelo menos. Como é que você vê esse mercado de hoje? Depende, né? A galera das motos custom segue ouvindo rock. A galera de outros estilos de moto
escuta outros estilos, sertanejo. Tem os novos ricos também, né? Que compraram moto pra entrar, né? Mas tem uma geralmente galera se o cara anda de Harley Davidson ou seus É, derivados... diga com que moto andas, eu te direi que tu mais ouve. vintage. É roqueiro, assim. Mas aí tem a galera, hoje em dia, tem muitas big trails, né? Que são as BMW e tal. Essa galera ouve mais sertanejo, acho eu, assim. E aí tem de tudo, né? Tem vários... Essa coisa de moto também é outro universo, assim. Mas também se agrupa como tribos, né? Se agrupam. Só se vestem como roqueiros, porque, né? A gente vê os motociclistas, tem toda a panca, Sim, né? Sei como é que é se tu falar, abre a playlist aí, vamos ver o que tá ouvindo. Toca o Amado Batista aí. Tudo vira meio Vai que ter Amado Batista, gente do céu. uma coisa meio caricata depois de um tempo, assim. Mas na verdade é o que a gente tava falando antes. Tu é grato por estar no lugar certo, na hora certa, né? Porque hoje o caminho é totalmente diferente, porque e quanto ouvi a tempo história, né? durou tudo isso do Cascavelete? Apenas entre 6 a 7 anos. Então foi até a década de 90. 92, acabou. 92. E aí? Ali quando acabou o TNT, só pra ele ver, assim, pra galera entender, né? Porque tu tava contando antes, já tinha um contrato com uma gravadora e tinha já o... Do Cascaveletes? Não. O Cascaveletes surgiu... Mas ele saiu de um contrato assinado? Não, o Flávio saiu do TNT. Não tinha nada, né? O TNT foi velho. gravar, ele saiu sem nada, de mal banando, sem nada, zero. Aí começamos do zero, aí lançamos um primeiro disco independente, um LP independente, que vendeu 30 mil cópias. Olha. Vendeu pra caralho. Aí depois, no segundo disco, que só saiu só no Rio Grande do Sul, o primeiro disco. No segundo disco, sim, a gente assinou com a EMI Odeon. Na verdade, a gente assinou com um selo pequeno, chamava SBK, um selo da Holanda, que nesse meio tempo, enquanto a gente estava gravando o disco no Rio de Janeiro, com a produção do Dé, baixista do Barão, Olha só. enquanto a gente estava gravando o disco, a EMI Odeon Mundial comprou esse selo. Então todas as bandas automaticamente foram para a EMI Odeon. Aí daqui a pouco a gente... agora nós estamos na EMI Odeon, que legal. Então a gente estava lá nos corredores da gravadora com o Renato Russo, com os Paralamas e tal, né? A galera que era da gravadora, assim. Olha, então que legal. foi uma puta sorte, assim, na verdade. Né? Aí foi massa pra caralho. Mas foi só o segundo disco, né? Aí depois, o disco saiu em 91... Quando a gente estava preparando o próximo disco, foi quando o rock naufragou no Brasil, assim, em geral, né? Foi todo mundo, né? Acabou aquela porque um monte de coisas vieram, na verdade. Acho que abriu porta para outras coisas, foi a invasão da música baiana. Quando deu assim... O axé, era o... Tropicália, que a gente estava falando antes ali. Não, mas Tropicália antes, né? Bem antes. Era... Ali que veio com o Netinho. Gente, é o Tchan, nossa. Nossa, não acredito. Oh, Mila. Não acredito que eu não vi era isso aqui. tudo bundinha disso, boquinha da garrafa. Bem era isso. isso. Aí, cara, ninguém... E aquilo foi um febrão, né? Tomou conta de tudo. E as gravadoras se fecharam. E as gravadoras começaram a pagar multa, assim, ó, pra dispensar as bandas, cara, pra não lançar, que ninguém queria mais lançar rock. A gente tinha contrato, assim, os caras, não, então a gente paga a multa aqui, não quer, pode ir embora e tal. E aí, nós ficamos com um disco pronto, que nunca saiu. Que, na minha opinião, é muito bom, cara. Talvez até... Seria a obra-prima. Mas eu tenho uma boa notícia. Opa! Adoramos boas notícias. É só vocês irem no YouTube e tá todo ele lá. Ele tá lá? Tá lá, que beleza. inteirinho. Coloca lá Cascaveletes como um beija-flor. Vai aparecer lá umas Como um beija-flor. 15 músicas inéditas. 15 músicas inéditas. Também esse nome é muito engraçado. Eu não sei quem colocou, quem subiu lá esse material. Quem conseguiu esse material? E muito menos quem colocou esse nome, porque jamais a gente lançaria um disco com esse nome. Pois é, eu falei, oi? Como assim? Seria meio que Caetano Não, mas Veloso, vocês não tinham nada, só tinham... A gente gravou o material... A capa, essas coisas, não chegaram lá ainda. Nada. Desse material a gente lançou Sob o Céu de Blues. Foi o último respiro da banda, assim.
né? Isso é coisa do Ney daí, né? Subsolo de Blues. Não. Flávio, é do Frank Flávio? e o Ney. Flávio, o Ney, o Albo, que era baixista na época. Não sei nem se o Frank tá nessa. Era o Flávio e o Ney. Ah, quanta gurizada tomou trago com violão embaixo do braço, É. tocando Subsolo de Blues, meu Deus. E aí só essa música e a gente lançou não era um compacto, era um bolachão, né? Mas tinha essa de um lado e homossexual do outro lado. Nessas duas músicas aí, que estariam nesse disco. E o resto ficou tudo... E tá tudo lá no YouTube, só colocar Como um Beija-Flor, que aí eu ia contar. Eu não tenho ideia de quem inventou esse nome, porque teoricamente seria o nome do disco. Jamais a gente lançaria um disco com esse nome. Sim. Cara. Isso aí é muito Caetano pra nós. Muito Caetano. Mas voltando um pouquinho aí no que tu tá falando, quando você estava na EMI, eles tinham noção tipo assim, do produto que era, do que vocês representavam? Pra tipo assim, então a gente tava conversando, vocês têm que fazer o show da Xuxa, depois vocês vão na Angélica, depois... É que na época, cara, Não tinha muito... não tinha politicamente correto, né? Então valia tudo, tu via... Não se importava. Se tu colocar lá, procurar no YouTube aí... absurdos na televisão brasileira dos anos 80, vai ter um monte de coisa. A Xuxa tava pelada lá, no meio das crianças. Tem os vídeos da... A Xuxa foi a campeã da bizarrice. Então, isso aí era mais uma coisa bizarra só, né? O Bozo tava totalmente louco. O Bozo loucão, né? Então era assim. Criançada! Pozinho. Então, cara... Não tinha... Porque a gente fica imaginando, hoje, né, por exemplo, se a gravadora tivesse a mão nisso, assim, eu falo, meu Deus, né? Ou não sei nem se até seria uma coisa aceita, né? aquele disco, o Rock Aula, né, como a pessoa chama Rock Aula, então, o nome correto é Rock Aula, né, segundo a ideia do Flávio. Ele já não tem mais aquela sacanagem da primeira fase, né? Vai amadurecendo. Tu vai ver que são outras músicas, né? Que não tem mais muito aquela sacanagem adolescente ali do início. Então já tem ali Jessica Rose e tal, que até é da primeira fase, mas é mais certinha. Tem o Lobo da Steppe. Lobo da Steppe. Uma música, acho que é a nossa única música triste, né? Bonita pra caramba também. Então já é uma segunda fase dos Cascaveletes ali. A primeira fase é o primeiro disco independente e a demo, que tem acho que umas 15 ou 20 músicas, basicamente pornopunks, assim, né? E aí depois tem o disco, que ali tem Morte por Tesão, tem O Dotadão Deve Morrer, e por aí vai. Se a gente tá rindo na entrevista, imagina a galera ouvindo no show. Eu acho que sensacional. Isso promove também bastante a identidade, né, cara? Vocês ter o culhão mesmo de chegar e falar, a gente quer fazer esse tipo de som, nosso tipo de poesia é assim, e a gente funciona desse jeito, e é isso aqui, cara. E era genial porque o Flávio conseguia falar esse tipo de coisa de uma maneira que ninguém mais faria, né? Porque ele era meio engraçado, meio desconexo assim, da realidade, assim. Então ele conseguia colocar esse tipo de assunto de uma maneira que ficava engraçado, meio inocente, meio uma mistura de pervertido com bobalhão, assim, né? Até de olhar pra ele e falar, será que ele realmente sabe o que ele tá falando? Uma coisa... Era uma maneira de falar que não era normal, assim, via que o cara era meio pirado, assim, pra escrever daquele jeito, assim. Então todo mundo curtia, as pessoas percebiam. Por isso que o Cazuza se apaixonou pela banda. Pô, o Cazuza era um cara inteligente, Sim. entendeu? Ele viu uma coisa ali, naquilo ali. Ele viu isso assistiu a banda e falou, que ele já talvez identificou com o Flávio também. Não, ele falou, isso aqui não é uma besteira, cara. Isso aqui Tem que ser muito inteligente pra fazer isso também. Isso aqui é... Porra, é diferente, cara. É único. Pô, eu vi, assim, gente do gabarito do Lulu Santos, cara, pagando pau pro Flávio, cara, mostrando música pro Flávio, perguntando, o que tu acha? O que tu acha dessa música? Tal, assim, pedindo opinião, Lobão, assim, cara, tu é um gênio. Eu vi essas coisas, assim, entendeu? Então, o cara é meio Mamonas ou é funk, não. Ele era único, né? É a assinatura dele, né? Outra coisa, uma coisa bem diferente, assim.
bem diferente. E aqui tem os relatos aqui, eu acho que aposto que o Flávio deve estar, né? Praticamente no livro inteiro, porque... Eu colaborei. Aqui ele, assim, tipo, cada capítulo tipo... Mas aí existe aquela... deu pra ti? É Cleita assim... Cledir. Lá de Pelotas. Aqui é tipo a fase... um capítulo fala sobre drogas, por exemplo. Aí todo mundo conta suas versões de alguns casos, né, assim, peculiares envolvendo esse tipo de assunto. Aí tem as grupos, né? A sacanagem na estrada, babada. Aí tem um capítulo que é sobre isso. Sobre a formação das bandas. Então é um livro bem legal de ler, assim, porque são depoimentos dos músicos contando cada um a sua versão. Quantos contribuíram aí? Tem acho que uns 100 pelo menos aqui, cara. Todo mundo deu pitaco. Todo mundo deu pitaco aqui. Então, e é legal porque às vezes tem um fato. Olha um resgate cultural, né? A gente tem um fato. Serve de lição para muita gente. Tem um episódio ali. Aí várias pessoas estavam presentes, só que cada um tem a sua versão da história. E ali e o seu estado naquele lugar, né? Uma coisa, cara, que é surreal, que foi quando eu e o Flávio tentamos sabotar um show da Graforréia. Porque a gente tinha uma visão que o Frank, né, que era dos Cascaveletes, antes de estar nos Cascaveletes, ele era da Graforréia Filarmônica. E ele saiu da banda para montar os Cascaveletes. Só que eu e o Flávio, a gente tinha algumas maluquices nas cabeças, que a gente achava inadmissível que qualquer integrante da banda tivesse outra banda. Porque a gente se imaginava meio que como uma gangue, assim. Né? Como os Ramones, Ele não podia ter. A gente curtia muito Ramones, né? Então a gente até pensou em usar todos os mesmos sobrenomes e coisa e tal, tipo os Ramones. Então a gente achava completamente uma traição alguém que tivesse uma banda paralela, então a gente não deixava. Só que ele aceitou isso no início, durante um ano e tal, e depois ele falou: porra, vamos se fuder, cara, eu já tocava com os caras muito antes de vocês, eu vou tocar com eles. Mas não vai não sei o quê. Aí ele marcou um show com a Graforréia e nós falou: cara, vamos sabotar. Vamos lá, vamos acabar com o show dos caras. Puxar a tomada deles. Vamos lá acabar com o show dos caras. Ó a quinta série de novo. E aí, só que a gente bebeu demais pra tomar coragem, assim, porque a ideia era exatamente essa, ir lá puxar os cabos, arrebentar tudo, assim. Só que a gente bebeu demais e chegou lá no local muito louco, cara. E não deu pra... Tipo, eu até peguei um pedal de alguém, só que começaram a me empurrar e o Flávio, ele não conseguia andar em linha reta. Aí a gente começou a cair e tal, e no final não deu certo. Meio que as pessoas não sabiam se a gente tava de palhaçada ou tava... Se aquilo era armado, ou se era sério, assim, né? Mas era sério mesmo. Era pra ser sério. Igual as músicas. E aí tem aqui várias versões dessa história que virou uma lenda urbana, assim, né, cara, do rock gaúcho esse dia. Chamaram as nossas namoradas na época pra nos retirar de lá, assim, porque a gente tava impossível, assim. É muito engraçado. Veio a namorada do Flávio, corria atrás dele pelo bairro, né, na frente da casa onde estava tendo show. E ele fugindo dela, ela gritando, correndo pela rua, e ele loucaço, assim. Aí ele entrou, tinha uma funerária na frente do bar, e ele entrou dentro da funerária, assim, e se deitou no chão como se estivesse morto. Meu Deus do céu! E aí a galera foi puxando ele pelos pés, assim, pra fora da funerária. Mas que balaço, né? Aí botaram ele dentro do táxi, assim. E não teve música sobre isso depois? Não, pô. Deveria ter tido uma música sobre isso. Sabia que tem uma lenda, eu ouvi isso aí, se era verdade, que você não podia aceitar a água do Flávio. Puxa vida, não sei, essa não... Eu ouvi isso aí, acho que foi depois que ele foi pra MTV, sabe? Porque ele botava... E aí disse que uma jornalista foi na casa dele, queria entrevistar ele, subiu no apartamento que ele tava e tal, tomou água, e daí ela falou que... Nem lembro se fez entrevista, se não fez. Cara, não duvido, mas depois que ele... E daí ela só escreveu na matéria, assim, falou, não aceitem a água do Flávio. Depois que ele saiu da banda, logo ele foi pra São Paulo. Ficou mais em São Paulo do que em Porto Alegre. Aí eu, pessoalmente, já não tive mais tanto contato, assim. Eu até gravei uma música no Sétima Efervescência, que é o primeiro disco dele, solo. Excelente, né? Acho que talvez
dos maiores discos da história Então, do rock gaúcho, e aí, do rock nacional. Do rock nacional. Ele tá num dos guias, assim, como um dos maiores discos de rock Tá nacional. mesmo, merecidamente. E aí tem todos os caminhos do rock depois desse disco também, né? Do rock gaúcho. Muita banda inspirada, né? Inspirada talvez tenha sido a obra dele, né? Sem dúvida. E aí ele já não estava mais tanto lá em Porto Alegre. A gente tomou caminhos diferentes, né? Toda a banda seguiu fazendo suas coisas solo, né? Aí como eu fui tocar blues, toquei blues muitos anos, nos anos 90, fiquei viajando pelo Brasil aí, toquei na Europa. Aliás, cite alguns nomes aí que a gente ouviu alguns nomes aí. Né? O Solon Fishbone, por exemplo, gravei 2 CDs, a gente viajou bastante. Inclusive tem uma história legal, a gente foi tocar num festival em Salvador, e aí, festival de blues, num hotel super chique lá, super bacana, assim, tinha, na época, né, o blues sempre teve um público bem elitizado, assim, tal, a gente tocava nos lugares legais. E aí vinha atrações de fora do Brasil e tal, papapá. E a gente fez o nosso show lá. Aí eu reparei que na plateia tinha uma galera um pouco diferente, assim, né? Do pessoal do blues, assim. Tinha mais ou menos aquele visual do blues, né? Aí tinha uma galera com um visual bem louco, assim, no meio ali. E aí terminou o nosso show, eu tô ali e tal, né? Recolhendo minhas coisas e tal. E eu vejo que eles vêm ali passando pelo meio do público na minha direção, né? E eles chegaram e eu vi que eles estavam com os discos do rock gaúcho, TNT, Cascaveletes e tal, não sei o que. Já sabiam que era tudo. Daí eles foram direto em mim, cara, Baré, não sei o que, a gente gosta do rock gaúcho, não sei o que. Os caras eram baianos, meu. E aí eles falaram, pra minha surpresa, falaram, não, nós tocamos rock gaúcho. Daí eu falei, tipo, vocês fazem cover das bandas? Não! Nós fazemos música autoral, nosso estilo é rock gaúcho. Então na Bahia. Os caras eram baianos, cara. É como se eu dissesse, né, eu toco rock inglês. Não, ele saiu de lá. Eu vi uma banda de pagode de japonês, cara. Como se falasse, eu toco. É mais ou menos isso. Tipo eu toco ou um axé do Rio Grande. De Los Angeles, por exemplo. Aí que eu caiu a ficha, cara, realmente o rock gaúcho é um estilo. É um Exato, estilo. cara. Porra. E aí, eu não sei, por exemplo, que tu deve ter rodado com a turnê do Cascaveletes e tal, mas assim, eu acho que teve uma época que chegou aqui pra nós, pelo menos aqui, que eu vi desde, sou suspeito pra falar sobre o rock gaúcho, mas teve uma força, e o Felipe acho que pode reforçar isso, que a gente começava com as bandas, então a gente já tinha no ouvido todo esse som aí. TNT, Engenheiros também, de certa forma, né? A gente ouviu, porque era tudo no bolachão. TNT, Engenheiros chegou muito, representou muito, assim. Né? Eu percebo isso quando eu saio do Rio Grande do Sul e falo sobre o rock gaúcho, sempre vem Engenheiros. Né? Alguém sempre fala sobre Engenheiros. Embora para nós lá das que outras bandas, que andavam juntos lá, ficaram em Porto Alegre. Né? Das outras, exatamente. Os Engenheiros é uma coisa que a gente não... Não é da nossa turma. Mas pra nós vem um pacote fechado, né? Sim. Porque esse disco que eu te falei, o Rock Grande do Sul, veio... Tu falou Campão de Seco. Mas é curioso. Mas assim, é importante porque abriu portas, né, pra outras bandas. Não, e assim, ó, é uma coisa assim, por exemplo, uma das primeiras bandas a gente começou a tocar, eu toquei com o Felipe. Então a gente tinha no repertório, tinha aquela onda que era Charlie Brown, que era a nossa, né, ali dos anos 90, nós começamos a tocar, assim, começando a tocar, mas tinha sempre alguma coisa do rock gaúcho, um TNT, então a gente já tava ali tocando, sabe? Tava no ouvido ali. E aí vai abrindo caminho, assim, sabe? Vai aparecendo, porque comecei a trabalhar na rádio, por exemplo, fazia programação na rádio, eu comecei a ter acesso a conteúdo, assim, uma discografia gigante, assim. Então aquilo ali que abriu minha cabeça. Nos anos 90... E começar a achar no vinil aquilo. Nos anos 90 teve uma outra leva de bandas muito boas. Eu não sei se chegou até aqui. Que vale a pena dar uma pesquisada, cara. São bandas... Eu até estava comentando agora, que estava mandando uma mensagem para um amigo, pro Preza, que era o vocalista dos Cartolas. Uma das grandes bandas ali dos anos 90. E ali teve também uma leva legal, assim... e temos a comunidade Ninjitsu, né? Cidadão sim. Também é dessa época. Cidadão Nossa, também. Cidadão que é demais, cara. Cidadão, eles... O do Kalendecker, ele trabalha muito com o Humberto Gessinger. Estão sempre juntos. Sempre fazendo turnês e coisas juntos.
E tem muito assim esse trio assim mais certinho, né, das bandas que a gente considera mais caretas assim, que é os Engenheiros, o Nenhum de Nós e o Cidadão Quem. Sim. Né, que não se enquadram. São os limpinhos, né? São os limpinhos. Os que tomam banho todo dia, passam perfume. Eu tava tocando um festival lá no Rio Grande do Sul, que é o FEC. Eu não vou lembrar o nome da cidade onde é. Mas é o festival estudantil da canção que ocorre no interior. E teve um show com o Cidadão Quem e eu não conhecia eles. E tinha uma mina tocando batera. Ah, Paula Nozari. Cara, pavoroso tanto que ela tocava de batera, cara. Botava nas costas e mandava ver, cara. É, muito bom. É uma banda boa, cara. Tem assim, muitos fãs até hoje, muitos seguidores lá. O Duca é um cara que toca muito em teatro. Ele, o Nenhum de Nós e tal. Essa galera tem... Os fãs acabaram envelhecendo também, né? Sim. A galera que prefere assistir com mais conforto hoje em dia, né? A galera das bandas mais sujas, assim, não tem muito... O TNT ainda, né, tá por aí. Quem tá fazendo alguns shows juntos é o Ney Vansora e o Charles, né? Sim. Estão fazendo alguma coisa. Fora isso... Acho que eles gravaram juntos até alguma coisa nesses últimos tempos. Eu sigo eles nas redes. Fora isso, eu não sei, assim, agora o que tá rolando, assim, pelo menos dessa galera da antiga. Eu sei que o Garotos da Rua se dividiu, estão numa briga lá, quem é dono do nome e tal, que é meio triste, assim, de ver. Uma coisa interessante do Cascaveletes é que quando a gente separou, a gente fez um pacto. Ninguém vai utilizar esse nome se não estiverem todos os integrantes. Eu tenho uma pergunta. E aí surgiu também o Tenente rolou. Cascavel. O Tenente Cascavel eu estava nos primeiros 2 anos. O que aconteceu? Foi o fim do Cascaveletes? Não, ali já tinha acabado há muito tempo o Cascaveletes. Cascaveletes acabou em 92. O Tenente Cascavel surgiu em 2008. O que era aquilo ali? A gente juntou ex-integrantes dos Cascaveletes e do TNT para tocar o repertório das duas bandas com os membros originais. Mas isso ainda no Rio Grande? Tá. Eu acho que vocês tocaram aqui. Vieram pra cá, eu já não tava mais, eu fiquei só nos 2 primeiros anos, 2008 e 2009. E quando surge Cascavel na sua vida? Cascavel? Paraná. Onde você está Onde agora? volta, vem pro Paraná? A minha esposa tem parentes que moram em Cascavel já há uns 20 anos. Então a gente veio visitar eles 2 ou 3 vezes e eles, vem pra cá, que a cidade tá muito boa. Uma cidade rica, uma cidade próspera, organizada, limpa. Sim. Né? A gente tava querendo sair, eu tava morando em Pelotas, lá no sul do Rio Grande do Sul, lá quase no Uruguai, assim. Uma região tá muito empobrecida lá, embora seja culturalmente muito rica. A cidade é linda e tudo, mas assim, para negócios, por exemplo, já tá meio caído, né? E a gente tá procurando também mudar de áreas, né? Sair para outro lugar. E aí a gente veio visitar aqui o pessoal em Cascavel e acabou gostando da cidade, gostando da região. Fomos para Foz e tal. Vim conhecer Toledo, peguei minha moto e vim para cá e tal. E aí pensamos o que a gente podia fazer diferente, né? Montar um negócio. Como tem muito gaúcho em Cascavel e aqui em toda a região, a gente pensou em trazer os doces de Pelotas, que são famosos. É aí que entra o que você está vendo aqui. Não, a gente tá aqui já babando. E aí foi assim, cara. A gente voltando de Cascavel para Pelotas, né, dirigindo assim, o que a gente poderia fazer? Que tipo de negócio, né? Porque eu tava na música ainda. Eu dei aula de bateria durante 30 anos, tive escola de música em Porto Alegre, tive escola de música em Santa Catarina. Também sempre estive envolvido com o negócio de comida, assim, já tive pizzaria, tive hamburgueria. E aí eu tava dirigindo, assim, eu falei, os doces de Pelotas, cara, sabe? Não existe original. Aqui, com certeza, original. Cheio de gaúcho, o pessoal vai pirar, né? E aí a minha esposa faz, a família dela já faz. Tanto que ele veio já trazendo encomenda aí, tem gente que encomendou. É o Márcio Pimentel ainda, inclusive, um abraço. Olha só. E aí chegamos e... Agora em abril, né, passado, chegamos em Cascavel e já em junho já abrimos a cafeteria e doceria,
que chama Pelotas Pelotas. Doces Finos, que fica ali no centro de Cascavel. Então, pra Olha você só, que super tá em dica aí. Cascavel, sim, tem que ir lá. Manda o nós vamos arroba procurar. já também de vocês arroba ali, cara. Pelotas. Pra galera arroba que Pelotas Doces Finos. Aí, ó. Tá no Instagram lá também. E fica ali bem na... Um lugar muito bacana. Eu e o Felipe, a gente foi lá. É. Tá bonito É demais, bonito, cara. a gente procurou Parabéns. trazer o espírito de Pelotas, né? Inclusive a gente decorou com fotos da cidade e tal. Por quê? Pelotas fica ali quase no Uruguai, né? Então tem muita influência do Uruguai e da Argentina. Principalmente essa coisa de cafeteria lá ainda existe muito. Parece que o pessoal lá, o tempo lá passa um pouco mais devagar, é mais lento. mais lento. O pessoal ainda tem o hábito de ler jornal, tomar Pegar café. um livro e ir pra cafeteria. Isso, fica né? na cafeteria discutindo política, futebol, lendo jornal, tomando café e tal. Tem Parece isso um sonho, muito. né? Existe isso, aquela coisa muito do portenho, assim, tem muito esse espírito ainda lá. E quando a gente veio aqui, na segunda, já quando a gente depois de ter a ideia de montar esse negócio, a gente veio para meio que espionar as outras cafeterias, olhada, né? Ver Sim. como é que estava o mercado. A gente viu que tudo era meio voltado pro jovem. Tudo modernizado, assim, informatizado pra caramba, decoração, tudo bem clean. Os próprios doces, ali, donuts, muffin, coisas Mais assim. americanizado. Mais americanizado. A gente falou, cara, não tem nada a ver com as coisas tradicionais. Falando nisso, como é que é o nome da sua esposa? Karen. Karen. Ó, muito obrigada, Não, Karen. obrigado, Karen. Ela fez com o maior carinho pra gente, fechou. E falou, vou levar um docinho. E aí a gente fez lá a própria decoração. E o cuidado dele até pra ele trazer, assim, com a Sério? sacola, assim, tem que ter todo um cuidado. Tem que ter todo um ele falou, cuidado. Até a decoração a gente fez, assim, né? Meio que lembrando como é lá, bem tradicional. Aquela coisa, porque esses doces têm receitas aí de mais de 200 anos. Tempo do Império Sim. e tal. Blá, blá. Então já aconteceu o caso, assim, de chegar lá a mãe com uma filha adolescente e tal. E ela fala, pô, a mãe fala, eu gosto de ir nas cafeterias, mas eu sempre não me sinto assim tão à vontade, porque é só a galera mais jovem. E a gente falou, não, aqui a nossa cafeteria é pra coroa mesmo. E, cara, Adorei. por incrível que pareça, o nosso público lá são senhoras, assim, basicamente, assim, a maioria. Não, é até legal, porque a gente vai muito pra Cascavel fazer exame, aí tem que ficar tarde em sim. Cascavel. Eu vou, a gente reúne as Loucura. tias, Pelotas. a mãe, as tias, vai tudo. Então As agora a tias, gente Pelo vai que eu e lá. o Felipe, o que a gente viu, a gente, né, já viu assim que, cara, um lugar que tu fica super à vontade, Já assim, adorei. pela decoração, pela luz toda, assim. E ainda mais agora vamos descobrir pelo doce. Então a gente meio que conseguiu a ideia que a gente tinha de buscar um nicho, assim, né? Principalmente o pessoal que conhece os doces de Pelotas. Então a grande maioria que vai lá são gaúchos ainda, mas os paranenses já estão indo lá experimentando o que é isso, ficam curiosos, né? Tal, são doces diferentes, assim, né? E aí experimento e tal. Em geral o paranense vai lá e pede salgado, né? Em geral. Mas aí vão e pedem já vão curtindo algum docinho. Eu acho que a galera é muito do café, né, aqui. É. É o café. E também uma coisa que a gente notou, que o pessoal pega muito pra levar. Né? Diferente lá, aquela coisa de sentar E e aproveitar ficar o espaço tomando daquele café tempo. com calma. Não, ali eu quero me ver 6 desses, 3 Embrulho. desses, embrulha pra levar. É mais corrido. Sim. É mais corrido, assim. Mas tá legal, tá isso aí. É o que a gente queria, trouxe uma opção aí. Que bom. Numa Estão coisa felizes e realizados em Cascavel? diferente. Feliz. É isso que a importa. cidade é show. Ela perto da família, que eu acredito deve estar bem Perto feliz. da família. A tua família tá no Rio Grande. A minha família tá espalhada Tá por pelo tudo quanto é mundo. lugar. Pelo mundo. Tenho muita família em Brasília. Meu filho tá em Porto Alegre. Tenho irmão em Brasília, tenho irmão em Londres. Cada canto. Tá espalhado por aí, mas a família da minha esposa é de Pelotas mesmo. Ah, sim. Tinha algumas pessoas. E aqui tem um primo e uma tia dela, a Dina, né? A madrinha dela mora aqui. Que Foi quem legal. botou essa pilha aqui, então tô sempre lá com Então a é gente. isso. Sucesso pra você e pra Karen, então. Obrigado. A gente quer conhecer também, né? Secret Time. Mas precisamos encerrar, né? Antes disso, eu tenho que te fazer um convite, que esse aqui é um recado que veio lá do pessoal da Taberna Colonial. É um bar também que você vai procurar aqui de Toledo. Se chama Taberna Colonial. E no dia 19 de novembro desse ano, vai ter a festa de 6 anos deles.
E o Beto Bruno vai estar aqui e nós seremos a banda do Beto Bruno. Pô. E o convite tá extenso aqui. Vocês já tocaram com ele uma vez? Já. Né? Uhum. Já acho que vai ser a terceira ou quarta que a gente vai fazer. O Márcio me falou, o Márcio dos Doces, Que ele encomendou os dois. que ele falou que quem vai estar aqui é o Acústicos Acústicos Valvulados. Valvulados. Então, nesse mesmo dia você está convocado a estar em Toledo, porque vai estar o Acústicos aqui e vai estar o Beto Bruno. Vai estar aqui É no também. mesmo dia, então. Mesmo dia. Não, A confusão vai ser muito... Estarei aqui, então. Ai, que beleza. Embora eu já sei que é no sábado, né? É um sábado. Eu vou ter que sair do trampo e correr pra cá. Não, Mas você tem um vem tempo, mesmo. nós estamos avisando com o tempo pra você Sim, deixar na agenda ali, deixar aquela... Fecha um pouco mais cedo esse dia. Isso. Rola Por tempo para favor. aquela pergunta? Claro, eu ia falar, você tem que Rola, fazer a pergunta. Claro. Meu querido amigo Alexandre, a gente sempre tem uma pergunta que a gente deixa para terminar com o nosso convidado, que é a seguinte: um momento de retorno aos palcos, que seja um breve sonho que fosse, acompanhado de alguém para executar um duo específico, como no teu caso, se quisesse montar uma banda para tocar uma música. Quem seria essa banda ou o seu duo e qual seria a música? Qualquer um no mundo? Vivo ou morto. Vivo ou morto. Vivo ou tanto morto, faz. cara. É. Pô, primeiro que vem na minha cabeça é Motorhead, cara. Olha só. Eu sou muito fã, cara, de Motorhead. Eu acho que junto com o Keith Richards, o Lemmy é o... Olha a banda que ia montar, imagina ele no baixo e o Keith assim, na a guitarra. personificação do rock, assim, Sim. né? Por tudo, cara. Pela extrema fidelidade, assim, durante toda a carreira, a coerência, o próprio som, assim, cara, que me animou a minha juventude inteira, assim. Com certeza, a primeira pessoa que tem lá embora seja a doceria, assim, bem meio conservador, assim, né? Tem uma foto do Leme. Sou muito fã. Seria, com certeza, vamos colocar aí, para não falar Ace of Spades, vamos falar Iron Fist. Aí, ó, aí, maravilha, maravilha. Daí imagina o Keith Richards na guitarra ainda. Aí, pô. E tu na bateria. Melhor ainda. É isso, muitas histórias por aqui. Alexandre, muito obrigado mesmo, cara, pela Obrigado, tua participação. Muito obrigada. Vai mais um drink aí, o Felipe Olha lá, Felipe. A especialidade da casa. É bom tá. esse suco Bom, de né? você, tipo É o ótimo. suco do Flávio. Lá. É o suco, como é que é? O suco life? Suco É. Júpiter. Enquanto eles ficam nesse suco aí, eu fico aqui no saudável da Jana mesmo, lá do Santé, que eu amo. Beijo pra minha amiga e pra galera do Santé. Precisamos encerrar esse episódio, então. Que honra, hein? Que Muita honra. honra. cara, Palmas muito para legal. nós. Nossa, muitas palmas. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Então é isso por hoje. Até o próximo episódio. Valeu! Agora tem que servir um drink pra ele. Claro. Serva lá. Shake. Pode tocar.